Nesse novo vídeo sobre educação, que é um tema que eu vou colocar aqui no YouTube de maneira mais aleatória, vez ou outra, vou colocar aqui alguns vídeos discutindo educação brasileira. No primeiro vídeo, eu falei com vocês, de alguma forma, sobre a história da educação no Brasil. Nesse segundo vídeo, eu quero falar com vocês sobre qual é o papel que a família deve ter na educação escolar dos filhos. Lembrando que a educação escolar, ela é diferenciada da educação moral. Educação moral, que é uma coisa praticamente implícita, né, ao convívio familiar. Mas o que muitos pais e responsáveis hoje se esquecem é que a educação escolar também ela é de vital importância para a vida do seu filho. Hoje o que nós vemos é um distanciamento muito grande da família ou dos responsáveis legais, adultos, né, que têm crianças e jovens sob a sua responsabilidade. O que nós vemos é um distanciamento desses adultos, dos pais, da própria escola e da vida escolar do filho. Bom, antes de mais nada, é necessário lembrar aos pais e responsáveis que, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 9394 de 1996, o que a famosa LDB, no seu artigo 2º é colocado que a educação não é só dever do Estado e obviamente dos profissionais da educação, mas a educação é dever da família e a educação proporciona a formação do indivíduo não só para a inclusão ao mercado de trabalho, né, dando-lhe habilidades necessárias à sua inserção ao mercado de trabalho, mas também a educação escolar. Ela é fundamental para a construção da cidadania, da dignidade da pessoa humana. E isso vem bem a calhar com o papel dos pais na escola, na educação dos filhos. Que papel deve ser esse? Como um pai deve atuar na educação escolar do seu filho, de maneira que essa educação escolar ela seja efetiva, ela seja promissora, ela seja eficiente, seja uma coisa saudável, uma coisa progressista na vida do seu filho. Bom, eu tenho uma teoria na qual eu chamo de pais como agentes facilitadores da educação. Ou seja, um pai, um homem adulto, uma mulher adulta, ela deve se portar diante da educação escolar do seu filho como uma espécie de agente facilitador da educação dos filhos. E como é que funciona, né, esse trabalho de agente facilitador? Lembrando que a palavra agente significa, obviamente, alguém que exerce uma ação. Logo, como nós sabemos, e a educação não é e nunca foi uma coisa solitária, pelo contrário, a educação, lembro a todos, é uma ação coletiva, nunca isolada, é uma construção de conhecimentos eterno. Nós nos educamos durante toda a nossa vida. E para nos educarmos, nós necessitamos de livros. E quando nós lemos livros, nós estamos de alguma forma nos comunicando com o autor daquele livro. Ou seja, não é um processo isolado, né? Nós não absorvemos o conhecimento do nada.
no dia a dia, no diálogo com pais, com mestres, com colegas. Ou seja, a educação é um processo que envolve várias pessoas, dentro de sala de aula, fora de sala de aula, no convívio com o ambiente escolar, no convívio com a comunidade, no convívio com os pais. Então, o próprio conceito de agente facilitador parte da premissa de que o pai, o responsável, ele é um agente, ele é uma pessoa que age sobre a educação escolar do seu filho, que ele é um elemento que pertence a essa educação escolar. E ele vai agir de maneira que ele facilite o bom aproveitamento escolar do filho. E como ele faz isso? A primeira maneira é uma maneira mais complicada se nós pensarmos na realidade social brasileira. Porque o pai pode, o responsável pode atuar como um agente facilitador na educação dos filhos, primeiro pela via da materialidade. Ou seja, o pai, ele fornece ao filho ferramentas que facilitam o processo de aquisição de conhecimento. O acesso à leitura, à informação, nesse caso é fundamental, e o acesso à cultura. Ou seja, é um pai que de alguma forma, ele, por questões socioeconômicas, ele coloca diante do filho ferramentas necessárias à aquisição de conhecimentos. É um pai que de repente tem a capacidade financeira de ter uma internet, um acesso bom, de assinar revistas, jornais, de ter uma televisão com vários canais, com opções, de repente pagar um curso de línguas, ou seja, isso envolve a materialidade. Mas eu também, e nós todos sabemos, somos conscientes que a realidade social e econômica brasileira não é essa. Muitos vivem na mais completa miséria. É um país onde as pessoas são mantidas pela via da bolsa e do servilismo. Então, qual é o outro mecanismo? O mecanismo psicológico. O pai deve atingir o seu filho, a sua filha, como agente facilitador pela via psicológica. E a via psicológica é justamente a conscientização do pai ou da mãe de que a educação é um agente transformador na vida do filho. Que o fato do filho ir à escola, aprender, se dedicar aos estudos, significa que poderá proporcionar a essa criança, a esse jovem, uma vida mais digna, uma inserção menos traumática no mercado de trabalho, mais perspectivas de futuro, novas portas. Ou seja, tudo isso nada mais é do que a valorização da educação por parte dos pais. E como é que um pai valoriza a educação? Participando da comunidade escolar, indo às reuniões com professores, escutando diretores, fiscalizando a atividade escolar do filho, vendo o que o filho está desenvolvendo na escola, o que ele está aprendendo, dialogando com o filho, exercendo a linguagem em casa, o que facilita e muito a questão da leitura e da escrita, porque uma criança que não tem diálogo em casa é uma criança que não tem contato com a linguagem e é uma criança que vai ter dificuldades de escrita e leitura. Então, quando o pai faz tudo isso, quando ele se insere dentro desse processo educacional do seu filho, valorizando e mostrando para ele que aquilo sim vai ser o agente, vai ser a ação propulsora da vida futura daquele jovem, daquela criança. Ok? É isso aí.